Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um podcast, né? E hoje é dia 21/8/2026, né? A qual já quero deixar aqui uma boa noite a todos vocês que vão nos assistir agora ao vivo ou nos cortes, né? Ou também no YouTube. E hoje a gente vai bater um papo com um cara que é amigo da gente aqui, ele que nasceu aqui no município de Sincero Dantas, e já foi candidato a prefeito 2 vezes em Sincero Dantas. E hoje vem bater um papo com a gente aqui, contar um pouco da sua trajetória de vida, né? Sua trajetória como empresário, como pecuarista, né? E ele também não é só empresário no ramo de veículos, mas também é pecuarista, né? Cria seus gadinhos, faz também é agricultor, planta. Então a gente está falando de quem? Nosso amigo Kael, que já se encontra por aqui para vir bater um papo com a gente aqui, contar um pouco da sua trajetória. Bem-vindo aí, meu amigo Kael. Boa no- Seja bem-vindo. Boa noite, Robinho. Boa noite, todo ouvinte que está acompanhando aí no YouTube, nas redes sociais. Seu programa, parabéns pelo programa, pelo seu podcast aqui. É o Tá na Veia, né? Tá na Tá veia. na Veia. Tá na Veia o quê, na verdade? Tá na Veia significa tá na veia na política? E isso tá na veia na Na política. Você que política. é comerciante, tá na veia o comércio. Então, quem, né, o jogador de bola, quando diz, rapaz, eu gosto muito da bola, é o quê? Tá na veia, Tá na né? Tá no veia. É sangue. verdade, Robinho. Robinho, então, é assim, eu acho que 90%, 95% da população que está acompanhando aqui me conhece, né? Meu nome é Caio Xavier, né? Sou de Cícero Dantas, nasci de Cícero Dantas. Morei algum tempo aqui em Fátima, que minha família, quase todos moram aqui na cidade de Fátima, na sua terra natal aqui, né? E fui candidato a prefeito por duas grandes disputas na cidade de Cícero Dantas, né? Robinho, como você sabe, em 2020 e 2024. E graças ao meu bom Deus, muita gratidão por a população de Cícero Dantas, pelos amigos, né? Que na última eleição que eu disputei em 2024, né? Tive 10.141 votos, né? Muita gratidão mesmo. E não é fácil. É uma pessoa que saiu da Lagoa do Liguri, não sou de família política, né? Não tenho um político na minha família na cidade de Cicerolanta, e tive só os amigos e os apoios dos ex-prefeitos, dos ex-vereadores, dos vereador atual e primeiramente dos amigos. Então, muito orgulho e muita gratidão pela população de Cicerolanta, Robinho, ter me dado esse voto de confiança. Tem pessoas que falam, Caio, você disputou 2 eleições e não ganhou, e está na hora já de você parar. Eu falei, não, não desisto, não. Eu não desisto da minha batalha, do sonho que Cícero Danta tem. Eu tenho certeza que Cícero Danta precisa de um gestor que tenha responsabilidade com o dinheiro público, que tenha responsabilidade de cuidar daquele povo carente, um povo humilde, um povo acolhedor, que é o povo da minha cidade, Cicerolanta. Então, eu tenho certeza que um dia a ficha da população, não de todos, cai e vão dar essa oportunidade a Cicerolanta, não é a Caia não, a Cicerolanta. Eu costumo falar sempre na minha entrevista, Robinho, que eu não dependo de política para me viver. Já provei por 2 vezes, disputei 2 políticas, chegou no final das campanhas, sempre com o pé no chão, cabeça erguida, com responsabilidade, primeiramente, que a gente tem. Quando a gente não tem responsabilidade na vida pessoal da gente, como é que vai ter a responsabilidade com o dinheiro público, né, com a gestão pública? Perdi as 2 eleições, hein? Graças ao meu bom Deus, estou aí tocando a minha vida no meu comércio, tenho 4 filhas para criar, né? Muita responsabilidade, às vezes a gente começa a andar que nem eu comecei a batalha agora da campanha estadual do nosso deputado estadual, federal, nosso futuro governador. E às vezes as pessoas falam, ô Caio, você sumiu, 2 anos que não vem aqui. Infelizmente a gente não tem tempo de estar sempre. Eu queria, né? Quando a gente bebe da política, paga as contas pessoal da política, a gente vai ter tempo para estar ali em esquina, batendo papo, visitando, andando. Mas a gente que tem família, que não depende da política para viver, né? Não depende da política para viver. Então a gente tem que cuidar da vida pessoal da gente, Com né? certeza. Mas sempre à disposição ali dos meus amigos, no meu comércio, com a porta aberta para atender os meus clientes e sim os meus amigos
e bateram sempre na minha porta e eu nunca virei as costas. E isso eu tenho essa gratidão, tenho esse respeito pela população de Santana. É isso aí. A gente conhece um pouco da história de Kael, né? Antes mesmo dele começar na vida política, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é, eu fiquei sabendo, né, através da minha madrasta, que você foi para São Paulo, ainda jovem, trabalhar em São Paulo, né? E você, como filho de agricultores, não é isso? Sim, Robin, eu sou filho de uma mulher que teve 21 filhos, Olha. criou 14, e os 14, graças ao meu bom Deus, foi tudo um bom pai de família, boa mãe de família. Tenho 11 irmãos vivos, né? Faleceu 3 nos últimos aí 10 anos. Perdemos 3 irmãos, o último o ano passado. Mas somos família unida, graças a Deus, tudo de bom coração, bom pai, bom marido, bom padastro, bom irmão. E graças ao meu bom Deus, muita gratidão, muito respeito. Minha mãe, Deus já levou, meu pai também, Deus já levou, mas deixou uma família criada, humilde, com muita honestidade. Nasci ali na Lagoa do Licurico, todo mundo me conhece no município de Serra D'Anta. Fui embora para São Paulo com meus 22 anos. Fui a primeira vez com 18 anos, passei 6 meses, voltei. Em seguida, meu pai faleceu, aí eu fui ser o homem da casa, sou filho mais, o caçula, filho mais novo, e fiquei do lado da minha mãe, cuidando das coisas. Depois minha mãe resolveu vir morar em Fátima, eu também vim morar em Fátima. Fui dono do famoso Bar São Paulo, aqui na cidade de Fátima, né, que nem todo mundo conhece. O primeiro fundador do Bar São Paulo foi o meu amigo Milton, né? E o finado Barrinho, né, que todo mundo conhece. Depois eu fiquei do ano 90 até o ano 93, vendi para os meninos do Bar 14, né? Uhum. E tem uma história, inclusive tem 15 dias eu fui em uma festa. A festa retrô, São Paulo retrô. Isso, né? O menino, filho do dono do Bar São Do dono Paulo. Boss. Festa muito boa, encontrei os amigos, as histórias, as pessoas que frequentavam aquele bar. Então tem uma história. Fui embora para São Paulo em 2003 e tive a oportunidade de trabalhar no restaurante do meu irmão, meu falecido irmão Elson, faleceu tem um ano, e ele me deu aquela oportunidade, mas não foi a oportunidade de chegar e falar, tome tudo aqui de mão beijada. Não, a oportunidade que ele me deu, fui, vá trabalhar, toma aqui o anzol e vai pescar. Fui para trás do balcão lavar copo, quando precisava ia para a cozinha lavar prato, mas sempre aquele Cael. Fui lá e eu tocar com aquela força e vontade de vencer na vida. Depois de 2 meses, ele me colocou no caixa. Depois de 6 meses, ele comprou um outro restaurante, colocou eu para tomar conta do restaurante e dei conta. Ele colocou aquela responsabilidade com 14 funcionários na época e eu fui lá e dei conta certinho, graças a Deus. Com mais 6 meses, um ano, a gente abrimos um outro restaurante, já fui ser sócio dele e trabalhei no ramo de alimentação de restaurante em São Paulo na faixa de uns 4, 5 anos. Depois vendi o restaurante, fui mexer com o carro. Só sabia mal dirigir. E o ex-cunhado, inclusive você conhece, Nivaldo, né? Que é Sei, sei. casado, que é irmão de De Márcia. Mata e de Carminha. Isso. E ele me convidou para ir vender carro. Vamos trabalhar comigo na loja de carro, rapaz. Você tem tudo, você, o ramo de carro, um ramo bom e tal. E, inclusive, eu conheci ele lá em Guarulhos. Ele é filho de Cícero Tanto, foi embora pequeno para o interior de São Isso, Paulo, né? Mas eu conheci ele lá em Guarulhos. Inclusive, na época que eu conheci ele, ele foi me visitar no meu restaurante em São Paulo, né? Que ele, quando encontrava um conterrâneo dele, chegava com aquela maior alegria. Inclusive, ele estava aqui agora na festa de agosto. E me fez esse convite, eu fui vendi o restaurante, fui mexer no carro. Trabalhar com ele na loja. Comprei uns 4, 5 carrinhos, coloquei na loja. Passei uns 3, 4 meses com ele. Peguei, chamei ele um dia e falei, meu amigo, vou andar com minhas pernas, vou montar minha loja. Montei minha lojinha, coloquei meus 8 carrinhos, 10 carrinhos, comecei a minha vida. E depois de 3, 4 anos, eu cheguei a, né, ter a terceira revendedora de carro seminovo na cidade de Guarulhos. Cheguei a vender 50, 70, 80 carros por mês em Guarulhos. E às vezes a gente fala, Caio fez o que na vida? Caio cresceu na vida, o que foi com Caio conseguiu? Ninguém sabe. O tombo que a gente já levou, entendeu? Levantar às 5 da manhã. Eu trabalhava em São Paulo de domingo a domingo. Já trabalhei Eu fui também. casado com sua prima, né? É quase prima, Prima né? carnal. Ela é irmã E da. ela
irmão Da minha da sua madrasta. madrasta, né? É. Que é a mãe das minhas filhas, que mora em E Salvador hoje. E ela falava, rapaz, tira o tempo dos seus filhos. Eu falei, calma, calma, que a gente vai chegar lá. E trabalhava de domingo a domingo, levantava 5 horas da manhã, ia para uma feira que tinha muito grande, uma feira famosa de veículo lá, que chamava Feira do AIB, comprar carro, para repor os carros que a gente tinha vendido durante a semana. E é uma longa história. Chegou no ano de 2012, eu falei, vou embora. Fui embora para Bahia, cansei, não tinha trabalhado já, e cheguei em 93, já, 2012 para 2013. Vim embora para Cícero Danta, né, comprei algumas propriedades, mas não queria mesmo morar em Cícero Danta. Fui morar em Feira de Santana, coloquei uma loja em feira, né, estava indo muito bem, graças a Deus, e sempre, todo final de semana, estava no Cícero Danta, e sempre naquela ativa ali, me envolvendo em política, e um dia eu estava na minha loja em 2016, hein, no início do ano, e chegou o ex-prefeito Zé Lito, né, e bateu na mesa e falou: "Você vai ser o meu candidato". Viu nada. Eu falei: "Zé Lito, eu nunca fui político, não sou de família política", cara. Eu falei: "Não", ele falou: "Não interessa, pai, você tem tudo. Você venceu na vida no seu comércio, você, tem tudo para ser um bom político, você tem amigueira, você tem as suas amizades, o povo gosta de você, você é um cara de bom coração, e vamos, vamos. Vou amanhã, se você autorizar, amanhã eu chego em Sebanta, vou na rádio dar uma entrevista e vou lá falar que o meu candidato é você". Você quer? É isso ele fez. Chegou no outro dia, chamou os amigos, falei: "Nosso meu candidato". Parei para pensar, perdi 2 eleições e não tenho condição de encarar outra eleição, meu candidato é Cael. E o pessoal, todo mundo: "Cael, Cael, Cael nunca foi político, Cael não é de família político", enfim. No dia seguinte, na sexta-feira, eu cheguei em Cisterlândia, parei no bar do Tira Fino, e muito amigo meu, Paulo de Zelitão, foi o meu primeiro pessoa que eu pedi o voto: "Paulo, se eu for candidato", ele perguntou para mim: "Cael, eu vi a entrevista de Zé Lito ontem falando que você vai ser o candidato, é verdade?" Eu falei: "Você vota em mim?" Ele olhou para mim: "Pode contar comigo". E Paulo toda a vida do lado do Jacu, né, nunca tinha votado no grupo. "Paulo, você vota?" "Voto". "Seu pai, será que vai aceitar deixar você sair do grupo do Jacu e votar do lado do Gavião?" Ele falou: "Estou votando em você, cara, não estou votando em Jacu nem Gavião. Você é meu amigo". Agradeço, um abraço meu amigo Paulo. E aí foi. Saí batendo na porta dos meus amigos e articulando grupo, pouca experiência, mas enfim, uni um grupo, consegui unir um grupo e, naquele momento, cresci muito na política, consegui trazer a deputada, para a base da gente, para votar na gente. Naquele momento, consegui colocar o filho da deputada, meu amigo Jean Nunes, um grande abraço, Jean, muito respeito, um cara que sempre votou, as 2 eleições votou em mim, tenho esse prazer de falar. E consegui colocar ele na política. A deputada olhou para mim um dia e falou: "Caio, eu tentei várias vezes colocar meu filho na política e nunca consegui. Você foi a única pessoa que conseguiu colocar ele na política". Enfim, graças a nisso, Deus. eu mandei fazer uma pesquisa. Eu tinha 12 pontos, o ex-prefeito Elton tinha 62 pontos. Falei: "Meu Deus, Zelito, onde é que eu vou, pelo amor de Deus? 62, ah". Zelito: "Calma, rapaz, você entrou na política agora. Vamos trabalhar, caia no campo, rapaz". Aí no campo, lancei o nome de Giannone como candidato, como a minha chapa de vice, e comecei a fazer uns PGP, tal, né, e o que que acontece, com mais 30 dias eu fiz uma outra pesquisa, eu já tinha subido para 39 e eu tinha descido para 42, já estava empate técnico. Ali, falou o que para você? Mas naquele momento, Robinho, aí veio a minha separação da minha ex-mulher, que não você sabe, e veio aquela pressão da política. E eu sem experiência, sem jogo de cintura, e você sabe, a política quando a gente vai É, afunilando, complicado. começa muito a liderança, vereador, um cobra de um lado, um puxa para lá, e eu comecei a criar aquela pressão psicológica, e eu cheguei num momento assim que eu falei: "Não, vou sair. Zelito não dá, Zelito não dá, vamos arrumar outro candidato". Um dia coloquei Zelito dentro do carro, Zelito, doutor Luiz Alfredo, e foi outro, rapaz, não me lembro mais, se eu não me engano foi Júnior de Fernando ou foi Pablo. E fomos atrás da deputada em Auá. Ela estava lá uma reunião lá. Cheguei lá e falei: "Deputada, eu não vou ser mais candidata". A deputada olhou para mim, sacudiu a cabeça: "Caio, só ganha você as eleições". E a deputada me conquistou eu voltar a ser candidato. Nisso a gente foi para a campanha, mas uma coisa
sabe, não tinha como eu ir continuar. E naquele momento, o ex-prefeito, Ricardo Almeida, em algum momento ele foi em alguma rede social falar que não me conhecia, mas domingo ele teve o prazer de esticar a mão, falou comigo, eu fui educado, peguei na mão dele, e ele ainda olhou para mim e falou: "Agora eu lhe conheço, Caio Xavier". Eu falei: "Ah, conhece agora?". Ah, mas enfim, Faz tudo, parte. né, faz Política parte da faz parte. política, né. Então naquele momento, eu tinha andado muito, 6 meses chamando ele para ser meu vice, ele: "Não, não, sou candidato, sou candidato". Chegou no momento que ele resolveu ser meu vice, eu já tinha dado a palavra a Jean Nunes. Então chegou um momento que eu falei: Ricardo, declara o apoio a mim e eu vou tirar meu nome e a gente apoia você". Zé Lito me apoia, apoia sim. E isso aconteceu. Tirei meu nome naquele momento, apoiei o doutor Ricardo, ele ganhou as eleições com 1.700 votos na época, 1.700 e pouco. E, enfim, nem convidado para a posse dele eu fui. Mas enfim, Política é ingrata em aqui, alguns momentos. nem convidado para a posse eu fui naquele momento, né. Mas enfim, não depo nem sem como sempre eu falei no início do nosso bate-papo aqui, nunca dependi de política para viver. Naquele momento fiquei tão chateado de política, minha mãe era viva, morava em Fátima, eu vim, mudei para a cidade de Fátima, já pensando em não me envolver mais em política. Eu Eu lembro. Sim. vou cuidar da minha vida. Montei 2 postinhos de gasolina, montei um comércio na cidade de Fátima, construí uma casa, né, enfim, fui tocar minha vida. 2 anos depois, minha mãe veio a falecer, e ali eu fiquei triste, falei: "Aqui eu não moro mais em Fátima". Voltei para Cicelo Dantas novamente, vendi os postos e, construí um posto ali na entrada de Cicelo Dantas, todo mundo sabe uma história, quando eu comecei a construir aquele posto, me chamaram de doido: "E esse doido aqui está fazendo o quê?". "Ah, deve morar em São Paulo, chegou aqui, ganhou dinheiro fácil lá, né, deve estar enterrando aqui, que não tem noção na vida". E hoje é um caixa postal da entrada da cidade, que pegou, hoje qualquer canto que você chegar, fala: "Eu espero você no posto de Cael". "Cael, eu estou aqui no seu posto". "Não é meu mais não, meu filho, eu só fiz inaugurar aí". Não, mas o nome não O saía, nome ficou. realmente. Coloquei minha revendedora do carro ali do lado, enfim, estou tocando minha vida. Botei a política, 2 eleições, 2020, graças ao meu bom Deus, passou a política, não dei R$ 1 de prejuízo a amigo nenhum. Eh Toquei mesmo, vou cuidar da minha vida. Em 2024, disputei a política mais uma vez, um gestor que hoje está passando as dificuldades dele, entendeu? Apoiou uma pessoa, talvez, eu costumo falar que a gente só colhe o que a gente planta, Isso, com certeza. né? Com Só colhe o que a certeza. gente planta. Na vida da gente, pode ter certeza, colheu batata, não vai colher empim, vai colher Plantou batata. batata, é, pode batata. E hoje ele está pagando. Tudo que ele fez comigo, não só comigo, com o ex-prefeito Zé Lito, com outros amigos dele que vestiu a camisa dele. E ele tá eu tenho certeza que hoje ele para pensar e fala: "É, rapaz, a ingratidão a ingratidão é a pior coisa no mundo". A ingratidão era para ser um crime hediondo, sem fiança. E eu eu sou muito grato aos meus amigos que vestiu a minha camisa, a minha família primeiramente. Eu tenho muita gratidão. Eu acho que talvez tem gente que fala: "Pai, você o coração mole demais", a pessoa pisa na bola com você, amanhã lhe pede desculpa. Que nem tem um momento da minha vida que eu olhar para o dia que eu encontrar aquele ex-prefeito, eu vou falar, perguntar para ele, que ele falar que não me conhece. Aí o cara chega perto de mim domingo e eu estico a mão e fala: "Ô, conheço, você é Caio Xavier". Ali, peguei na mão dele, e vai Deus, siga o caminho dele, que eu sigo o meu. Desejar o bem. O Enfim, bem, desejar o bem, eu sei que o ele, bem né, retorna. hoje está sentindo a dor de uma traição, de uma ingratidão Ingratidão. de uma pessoa, e enfim, e é isso, Robinho, minha vida é essa, minha trajetória, pessoal é essa. Hoje estou casado, né, novamente, né, com minha esposa Rosângela, uma grande mulher, uma grande mãe, né, mãe de 2 filhos, e estamos ali do lado, tem hora que ela olha para mim e fala: "Não sei o que é que você está fazendo na política". Por que que ela fala isso? Ela sabe o homem que eu sou, ela sabe o pai que eu sou, com minhas filhas, sabe o marido que eu sou, o comerciante que eu sou, né, as minhas coisas do jeito que anda, que ela me ajuda lá na loja, trabalha comigo, tem a profissão dela, que ela é nutricionista, mas ela sabe
o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de agir. Tem hora que ela fala: "Rapaz, não sei o que você está fazendo na política". Não é que ela não quer, entendeu? Mas ela viu que eu passei as 2 na a primeira eleição, eu não estava casado com ela, mas ela votou em mim, e na segunda eleição agora ela estava do meu lado, e passou toda as situação, e mas hoje ela está aí. É sonho seu? É. Então estamos junto. Então isso é importante, né, Robinho? É isso aí. A gente vê, né, Caio, que muita gente pensa, pô, fulano enricou, fulano cresceu na vida, o que foi que ele fez, o que foi que aconteceu, para que ele tenha o que ele tem hoje. E aí eu chamo, no caso, esse podcast, para contar um pouco da sua história lá de trás, para as pessoas entender e saber que você lutou muito para conseguir o que tem hoje, né? Porque eu digo a muitos, né? Só tem dois caminhos para você crescer na vida. Só tem dois caminhos. Um é trabalhando e o outro é uma aventura de uma sorte aí numa Mega Sena ou alguma outra coisa de um jogo assim mais forte que dê resultados altos. Mas você contou aí que você chegou até a lavar prato. Então, isso mostra o caráter que você tem, a capacidade que você tem. Eu digo a muitos, olha, quem começa de baixo, fazendo sua própria estrutura, chega longe. Pode demorar um pouco e tudo, mas chega longe. Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, Caio, quando você faz a sua casa, a fundação da sua casa bem O feita, alicerce o bem feito, alicerce bem né? feito, você constrói sua casa, uma, duas, três, quatro, o tanto que você puder em cima. E ela fica bem estruturada. E é o que você vem fazendo durante a sua vida. Aí chega no momento de você ser candidato a prefeito e passar pelas experiências, porque cada vez que você é candidato, você se prepara cada vez mais para a próxima. Verdade. Olha, eu errei nessa, na próxima eu já não erro. Vamos errar, tentar errar menos. Isso, e você vai entendendo como é a política, né? A gente diz muito que política é um jogo, né? Um jogo. Mas esse jogo mexe com a vida de todo mundo. De todo mundo. Não jogar, fulano ganhou, é ele que vai ganhar. Não, vai depender. Se você tem visão no seu candidato, acredita que seu candidato vai fazer algo bom pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país, aí sim você tem que votar e esperar que ele faça. E cobrar também, né? Cobrar para que ele se torne cada vez mais um bom gestor. Eu digo isso porque a participação do povo, a participação dos eleitores na gestão é fundamental, Caio. Tanto cobrando como direcionando também. Direcionando para que ele possa conduzir cada vez mais melhores trabalhos para o seu município. Entendeu? E digo aqui, desde já digo aqui, vejo você, como você construiu a sua empresa, como você é um homem de negócios, você é um cara visionário, visionário. E família, né? Como você acabou de falar, tem 4 filhas, sempre trabalhou para ajudar as filhas e dar estudos às suas filhas, porque a gente acompanha de perto, né? E isso é louvável, né? Trabalho para isso, Robinho. Eu trabalho, Robinho, hoje, tudo que eu faço na minha vida é pensando nas minhas filhas. Tem filha minha formada, né, trabalhando, né, salariada, e às vezes fala: "Ah, meu pai gastou não sei quanto na política e não me dá um carro novo, não me dá um". E eu falo assim: "Robinho, a gente tem que dar o anzol para a pessoa pescar". Nunca achei que me desse nada, achei que me desse a oportunidade e eu segurei com as 2 mãos, né. E às vezes é assim, às vezes eu olho muito assim: "Filho, vou lhe dar o estudo, vá trabalhar, no dia que você provar para mim que você é independente, você tem condição de assumir uma responsabilidade de ter um carro, ter um patrimônio aqui, de ter um comércio, pode contar comigo", né. Então é assim, eu trabalho muito pensando nas minhas filhas, tenho 2 filhas formadas já, uma é psicóloga e outra é enfermeira, e todas elas 2 que quando for iniciar a faculdade eu falei: "O que é que você quer fazer? Escolha o que você quer fazer medicina, quer fazer", mas quero fazer psicologia, siga seu caminho. Apoiando os filhos. Quero fazer enfermagem, conta comigo. A última 2, a filha de Márcia, uma está no 8º semestre de medicina, graças ao meu bom Deus, né, a mais nova vai iniciar agora, no começo do ano, se Deus quiser, medicina também, se Deus quiser. E assim,
Estou pronto aqui, peço muito a Deus saúde, Deus me dê muita saúde nessa trajetória aí para mim formar minhas filhas e dar para ela o que meu pai não pôde me dar, né. Meu pai não pôde me dar, o estudo, né, mas ele me deu uma coisa importante, que foi ensinar a ser honesto, ter caráter, né, e cumprir com palavra, cumprir com as suas, quando você der a palavra, cumprir com sua responsabilidade. E é o que eu aprendi na minha vida, Robinho. Eu fui muito decepcionado em política. Inclusive a cidade de Fátima aqui, eu fui um pouco decepcionado, inclusive com o prefeito atual. Eu, né, em 2016 eu lembro que Carlos ia ser vice e Gilvan ia ser vice de Sorria. E na época Sorria foi, né, tirou Gilvan, colocou, como é o nome do pai de Ninicinho, Eduardo Pires. Eduardo, Eduardo tirou Pires. Gilvan, né, e eu estava em casa, na verdade, Sorria ficou. Caio, eu vim aqui com o Carlos para a gente bater a chapa aqui, você tem que estar por um meio. Carlos falou que só fechava com você, eu estava na minha casa em Celular. Em 2016, o mesmo ano Uhum. Foi candidato. que eu fui candidato lá em Celular e tirei meu nome. Sorri, eu acabei de tirar meu nome da política e eu não quero. Não, Caio, tem que ser você. Coloquei meu carro. Batemos martelo com o Gilvan, aliás. Quando chegou em Fátima, de noite, eu vim em Fátima, estava soltando fogos. Ah, Sorria, tirou o Gilvan da chapa e colocou Eduardo. Estou entendendo. Me se encontrei massa, o filho de Sorria. Oi, Caio, o pai mandou falar com você e tal. Eu falei, rapaz, saiu a chapa batida do martelo e tal, mas enfim. E agora? Fizemos uma reunião com Roberta Farmassa, Daro Brito na época, o próprio Binho prefeito, o Nego, e Nego na época apoiava Binho, e foi Nego que queria colocar Gilvan na época, entendeu? O Nego foi um que foi em casa, né, com os compromissos que a gente tinha lá, envolveu no meio da política e tal, enfim. Chegou no momento, chamei Nego, Nego, nosso compromisso acabou. Vamos apoiar Binho? Nosso compromisso continua aqui. Era um negócio que a gente tinha, pessoal. E aí, abri mão da uma situação financeira para apoiar Binho. Apoiamos Binho, Binho perdeu as eleições e tal. Sorria, eu abri os postos em Fátima. Chegou em janeiro de 2027, em Cícero Danta, que eu coloquei o cara prefeito. O cara não me convidou nem para posse. Vim para Fátima, vesti a camisa de Binho, aliás, de Binho mesmo. De Binho. E 2020. 2020, 2016 e 2016. 2020. Vesti a família de Binho, Binho perdeu as eleições com 200 e poucos votos. 2016, é. Quando foi 2017, em janeiro de 2017, eu estou no meu posto lá em Fátima, batendo na porta do escritório, quando eu ia pelas camas, sorria. Prepara a documentação do seu posto e vai concorrer à licitação. Se der certo, quero comprar com você. Eu falei, sorria, rapaz, procure alguém que lhe ajudou, que votou em você. Você é meu amigo, Caio. Lembra como essas palavras? Você é meu amigo. Quem errou foi eu, Caio. E a gente tem que reconhecer o erro. Foi eu que errei. Bati em sua porta, coloquei seu sobrinho de vice e eu tirei, pô. Entendeu? Então eu tenho essa. Eu vá concorrer à licitação, rapaz. E eu peguei a documentação, mas mandei Damião na época, que é meu gerente, ir lá concorrer à licitação, ganhei uma licitação, entendeu? Aí depois meu amigo Milton Zé da Laje tinha um posto que era alugado ao finado Zeni, e entrou até com um processo contra, tal, que ele concorreu e, enfim. Vendi 2 anos para a prefeitura, recebia todo dia e tal. O pessoal, pô, Caio votou em Binho e está vendendo. Mas, enfim, Sorria foi lá e falou, Caio, E concorreu, né? você é E meu amigo, concorreu. você foi lá e concorreu, outra coisa. O culpado de tudo que aconteceu foi eu. Enfim, chegou em 2020, fui disputar a política no município de Fátima, no município de Cícero Danta. Binho também fez disputar a política no município de Fátima. Continuou a mesma chapa com o meu sobrinho Gilvan, né? Ganhou as eleições. Eu perdi as eleições de Cícero Danta, entendeu? Enfim, tudo iniciou por causa de mim em 2016. Eu bati o pé e falei para Nego, ou você apoia Binho, ou você resolve a minha vida pessoal aqui com você. O Nego foi lá, apoiou Binho. Em 2020 apoiamos Binho novamente, minha família eu. Pedi um emprego a Binho, para minha filha.
Binho nunca nem olhou para o currículo da minha filha, eu acho. Entendeu? Chegou na política de 2024 agora, eu falei: "Neguinho, rapaz, vê que você pode fazer alguma coisa por mim, rapaz, me dê aí uma ajuda, tal". Vou ver aí". Mas não tenho nada contra a pessoa dele. Eu tenho muito decepção tenho muita decepção, eu tenho muita decepção na Politicamente. política, e pessoas que eu ajudei. E assim, estou lá, sou pré-candidato de hoje já para 2028, Olha, pode ter isso aí que certeza, a gente né. ia fazer essa pergunta já já, ele já Eh entrou no assunto. uns tempo atrás eu falava que não tinha problema nenhum de eu, abrir mão para, mas depois a gente para pensar e fala: "Rapaz, eu peguei 2 vacas magras e coloquei no coxo, comi o pão que o diabo abaixou, e agora eu estou vendo as coisas indo tudo em caminho de tendo tudo para dar certo, por que que eu vou abrir mão?". Sou pré-candidato de hoje, né, Olha aí. para 2028, se Deus quiser. E vou tocar minha vida pessoal, vou vestir a camisa do nosso futuro senador hoje, ACM Neto, vou vestir a camisa do meu deputado, né, que está concorrendo à eleição de deputado federal, Ricardo Maia, né, e meu futuro deputado estadual, Luciano Pinheiro, meu amigo, irmão, abraçou a minha campanha, entendeu? Abraçou a minha campanha sem eu nunca ter votado nele, nem tanta amizade eu tinha. Um amigo me apresentou, e ele, pela minha história, pelo meu perfil, meu caráter, a pessoa que eu sou, ele: vou vestir, vestiu minha camisa antes de eu vestir a dele. Ele vestiu a minha. E hoje eu tenho a obrigação de vestir a camisa do meu amigo Luciano Pinheiro. Pode contar comigo, Luciano, que eu vou bater na porta de cada amigo do jeito que eu bati para mim. E de voto para meu futuro deputado estadual, Luciano Pinheiro. O nome dele é 1, 2, 3, 4, 5. E meu futuro deputado estadual federal, Ricardo Maia, número 15555. Ontem soltaram muito foco pela situação, né, uma certidão negativa que saiu com o efeito positivo, dado errado, né? Indeferido, mas agora já está deferido. Indeferido, tudo resolvido, muita gente soltou fox, né, que tem muita gente que deseja nem tudo, né, nem Deus é bom para todo mundo. Mas enfim, eu tinha certeza que estava certo e vai dar, já deu, né, e vamos bater na porta também para o nosso futuro governador, e a Bahia está precisando de mudança, nosso futuro governador ACM Neto. Como foi assim a sua ida para a ACM Neto? É uma das perguntas porque você chegou a votar em Jerônimo, não foi? Na passada. E viu aí a possibilidade agora de votar em ACM através do seu pensamento, do seu agrupamento, através de alguma liderança política da região, que a gente sabe aqui, muitos amigos que vão votar aqui a parte da banda B, né, como nosso amigo Paulo Sérgio, o próprio Sorria, Tiago de Ildinho. Então a banda B aqui da nossa região está toda voltada para a ACM Neto. Inclusive eu tive até uma reunião que a gente foi lá no seu espaço, né? Ali em Cicero Dantas, aí eu fiquei sabendo, o Kael veio para a ACM, que bom. É mais uma força aí para seguir em frente. Quem te levou assim a ir para o agrupamento da ACM? Na verdade, o grupo político que me apoia em Cícero Dantas, o ex-prefeito Eldo, o ex-prefeito Elaine, né, a maioria das lideranças, já sempre votou em ACM Neto, né? Em 2020, ele votaria em ACM Neto. Na, inclusive, eu tive com a ACM Neto 2 vezes em 2020, né? Conversei com ele, ouvi o projeto dele, mas naquele momento eu acreditei, eu sempre votei no PT. Naquele momento era um nome novo, o Jerônimo, nunca vou cuspir no prato que eu já comi, era um nome novo, acreditei no projeto dele, tinha 2 pessoas importantes, meu amigo, que estava apoiando o Jerônimo, e sentou comigo e pediu o apoio a Jerônimo, e naquele momento, o nosso o nosso deputado federal Ricardo Maia estava sendo pré-candidato a deputado federal e precisava muito naquele momento da minha pessoa, do lado dele, do meu apoio. Também o nosso senador Otto Alencar, na época, era candidato a Senado, e eu sempre concorri às 2 eleições pelo PSD, e eu não podia ficar naquele momento contra a Ricardo Maia e contra o Otto Alencar. E votei no governador Jerônimo, acreditei naquele momento no projeto dele, é tanto que você olhar minhas redes sociais de 2020, tá lá as fotos com o Jerônimo, com o Rui Costa, e não vou apagar, tá lá, deixa lá, entendeu? Mas e provemos, testemos ele, né?
é um cidadão que foi testado e reprovado. E hoje eu acredito muito no projeto de Neto. É um cidadão que já foi testado e aprovado por 2 vezes como prefeito de Salvador, né? E eu acredito muito no projeto dele. E foi assim, disputei uma política agora em 2024 e o governador não teve o respeito de lembrar que a banda Bem Cícero Dantas votou nele na política de 2022. Por mim, ter respeitar, falar, eu não posso, que foi um pedido, o único compromisso que eu, naquele momento que eu sentei com ele na casa do deputado Ricardo Maia, em Pombal, pedi a ele, eu vou lhe fazer um pedido. Na eleição de 2024, deixe, ainda falei em teste português, deixe os 2 galos lá no tambor se matar. Quem ganhar as eleições é ser o prefeito. Não, estou tendo muita dificuldade, pau de bui, teve essa, não, pode ficar tranquilo. Votei nele, vesti a camisa dele, ele teve 78% dos votos, ganhou com quase 6 mil votos de frente, naquele momento de ACM, né, com Cícero Dantas, e ele não teve o respeito de me considerar, falar, não considerar Caião, na verdade, considerasse um candidato do PSD, o partido que é da base do governo, falou, eu não vou lá, prefeito, eu não posso ir em Cícero Dantas, porque Caião votou em mim também, entendeu? O nosso compromisso da obra, né, de asfalto das 14 ruas que eu lhe prometi, vou lhe dar, agora só vai iniciar a obra depois da eleição e eu não posso ir aí. Ele veio faltando 20 dias fazer política, fazer o V. Vamos Brincadeira, ver né? se ele vai vir fazer o V em 2028 para ver isso novamente. Agora. Entendeu? Vou esperar ele em 2028. Ele fazendo o V, postando, pedindo voto para dar a continuação da gestão do ex-prefeito Ricardo. Ele vai dar a continuação. Ele está dando a continuação. Está aprovando lá em Santana. Inclusive, ele veio agora na procissão, na procissão de Nossa Senhora do Bom Conselho, Onde teve o né? protesto. Teve vaia, foi vaiado na cidade de Santana, não foi pela minha pessoa, mas foi vaiado pela população. Eu acho que quando teve as vaias, né, tem que respeitar o protesto, né, de cada um. E assim, não estou falando mal aqui da pessoa dele, né? E estamos tocando barco. Estou firme e forte, nosso futuro governador, da ACM Neto, e acredito muito no projeto dele. É isso aí, porque na verdade a gente vê assim, né? Como você, desde hoje, já está se colocando como um pré-candidato a prefeito, né? Ou seja, tem a pretensão de disputar agora em 2028 para prefeito. Como é que você iria subir novamente num palanque de Jerônimo que ele faz parte da situação lá? Isso daí era uma contramão. Então é inviável a banda B fazer isso, é muito inviável. Então você acordou e viu que realmente a ACM é um bom nome para administrar essa Bahia, né? Vai ser um bom governador. Ele foi prefeito de Salvador 2 mandatos e 8 anos consecutivamente o melhor prefeito do Brasil. 8 anos, não é para todos, não, é pouquíssimos que chega a ser o melhor do Brasil 8 vezes consecutiva, entendeu? E a gente vê o seguinte, você falando aí que queria ver Jerônimo vir fazer o V em 2028, ele não vem não, porque ele não vai estar lá não, quem vai estar é a ACM e ele vai subir no seu palanque, com certeza. Então essa virtude que a gente vê aí na população também de estar cobrando, né? De não uma vaia assim para destruir a imagem de ninguém, mas uma cobrança, porque como alguns amigos falou nas redes sociais aí em Cícero Dantas, que na época da chuva dos alagamentos, ele não veio, nem nota direito mandou. Então ele teria que vir, assumir um compromisso, fazer e mostrar que estava ali junto do povo. Ele não veio. Agora, veio praticamente na véspera da campanha, na véspera, porque estava pré-campanha, mas era véspera, no outro dia já era campanha. E ele veio para uma procissão, por quê? Porque já tinha gente. E o que é que acontece? Ele queria dizer que o que estava na procissão era eleitor dele. E aí, justamente, teve essa vaia que contradisse o que ele veio fazer, né? E aí ainda veio uns áudios na internet, aí uns vídeos, dizendo que ele veio inaugurar uma tinta de um quebra-mola. Isso é feio demais, isso é complicado. E aí, o ano que tem essa pretensão para 2028, né, para prefeito,
Mas a gente ouve burburinhos no lugar que a gente anda, né? E diz, ah, rapaz, em Cícero Dantas tem uma movimentação lá, que parece aí que Guilherme de Weldo, né? Tá querendo ser candidato, pré-candidato aí para prefeito em 2028. Mas eu digo, rapaz, como é que tem essa? Será que tem uma concordância aí com o Cael? Porque por enquanto o Cael é a liderança da oposição em Cícero Dantas. Como é que Guilherme está se pré-lançando aí como um pré-candidato? Isso é burburinho que a gente vê na rua, né? Aí eu quero lhe perguntar aqui como é que está o seu agrupamento. Guilherme continua com vocês, porque no dia da reunião ele estava lá junto com a gente, tanto Guilherme quanto o pai, o Helder. Sim, Robinho, continua, sem dúvida nenhuma, a gente continua junto, inclusive a gente vota no deputado federal, o grupo todo unido, 100%. O único vereador que não estava votando no nosso deputado Ricardo Maia era o Wilson da Betânia, mas hoje no momento já está fechado. Então hoje a liderança política, né, está 100% fechado com o Ricardo Maia. E esse burburinho de Guilherme ser candidato, normal, né? Às vezes tem muito eleitor que pode falar, e às vezes assim se empolga, chega no ambiente, um fala, daqui 4 anos tem que ser você, Guilherme, que Cael já venceu, que Cael não sei o quê. E às vezes a pessoa pode se empolgar ali, mas, enfim, se ele vir querer ser candidato, lançar candidatura, ele tem todo o direito, tem todo o Isso. direito. Ele é um vereador hoje, um vereador mais bem votado do município de Serudanta, é um vereador atuante, que atua bem, é um amigo meu, tenho muito respeito por ele e pelo pai dele, parceiro. Cheguei onde eu cheguei, disputando a política de Serudanta, também com a participação do pai dele, de Weldo, muito respeito, não só por o Guilherme, por o Weldo, por toda a família. E queria muito que isso não acontecesse, ele vir ser candidato, porque se ele for candidato em 2028, eu também vou ser candidato em 2028. E eu queria muito o respeito dele, esperar chegar a vez dele, entendeu? A gente chegar lá, se Deus quiser, um dia fazer uma boa gestão e o meu sucessor ser ele, né? Ao contrário, ele tem todo direito, se ele quiser lançar o nome dele, né? Partido ele tem, né? Agora é assim, o nosso grupo está muito unido, né? Está muito unido, tem tudo para a gente seguir, né? Uma batalha forte e vencer as eleições de 2028, né? Porque a população está sofrendo de Santana. Nós estamos passando uma situação muito delicada nos comércios hoje de Santana, entendeu? Aí fala, é a prefeitura? Sim, faz parte. Hoje a receita do nosso município, 50% é a prefeitura e 50% é os aposentados. Né? Os aposentados hoje, 80% dos aposentados tem empréstimo pessoal. Tem coitado do aposentado que passa o cartão lá quando vai sacar o seu dinheiro, recebe 30% da sua aposentadoria. O resto é Complicado, né? empréstimo, a maioria não é nem empréstimo para ele, porque quando o Faz o aposentado vai, consignado, né? consignado, às vezes, para um filho, para um neto que chega chorando, e vai se matar, e vai, entendeu? E precisa trocar a moto, e tá, às vezes, apaixonado pelos netos, vai e faz os empréstimos. 90% dos empréstimos é tudo para a pessoa terceirizada. Enfim, e o outro 50%, a receita é a prefeitura, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tinha um projeto muito grande, muito importante lá para o nosso município, que era buscar, e eu, prefeito, tivesse sido prefeito hoje, eu estava correndo atrás de trazer 2 ou 3 empresas para o nosso município, né? Dar incentivo fiscal, tentar comprar algum terreno, doar algum terreno para alguma empresa, e, e a empresa, e o município vem crescer, vem criar um quadro de emprego até para desafogar a prefeitura, que a prefeitura hoje não tem, a prefeitura hoje não comporta um cabide de emprego. O ex-prefeito, para ganhar as eleições, ele chegou a contratar 4.800 funcionários, pessoas na folha em 2024. Ele hoje tem 90% de as contas dele ser rejeitada por causa do índice de funcionário, chegou a 127%, e só pode 50 e pouco, 57, 58, coisa assim. Então é o seguinte, o que ele fez para eleger um cidadão que hoje está acabando com o nosso município? Valeu a pena? Valeu. Então, ele devia ter pensado, entendeu? Pensado na população, feito a gestão, não politicagem, né? E daqueles
4.000 contratados, trabalhava 2.000. E 2.000 era aquele rachadinho da vida que nem todo mundo sabe. E o que que aconteceu? Quem está pagando hoje a conta? O povo, a população. Povo humilde que chega na farmácia do povo, não tem um medicamento para a pressão, não tem uma cibalena, não tem nada. Chega no hospital hoje para tomar um soro, o pai de família, o irmão, a mãe, o acompanhante tem que sair para ir comprar na farmácia. Uma falta de respeito hoje. As estradas não se fala. Pinho, Calamidade, né? é uma falta de respeito. Ontem mesmo, eu estava em uma entrevista no podcast da nossa amiga Érica, e muitas pessoas fazendo as perguntas lá, reclamando de uma situação do transporte das crianças com problema, né, que muita mãe de criança autismo, e uma falta de respeito em tudo, pô. Então eu costumo falar, quando não entrar um gestor ali na nossa prefeitura que tem a responsabilidade com o dinheiro público. Serranta é uma cidade, é um eixo, é das melhores cidades aqui da região. O comércio de Serranta é muito potente. No dia da procissão, eu desci mais o nosso deputado Ricardo Maia, e ele olhando para o comércio, falou: Caio, Cicero Danta dá 10-0 o comércio de Cicero Danta para o comércio de Ribeiro Pombal. Ribeiro Pombal hoje parece uma capital. O comércio de Cicero Danta hoje é muito maior do que o comércio de Ribeiro Pombal. E o Ribeiro Pombal, Cicero Danta hoje é uma capital. Porque teve 8 anos do nosso deputado Ricardo Maia lá como prefeito, cresceu muito. E o prefeito atual agora é Érico, um bom prefeito. O apoio do nosso deputado federal lá, Ricardo Maia. Hoje, Ribeira do Pombal engoliu o Cicero Danta. Em É, tudo, tudo. Você passa em Fátima hoje, diferença de Cicero Danta. Passa. Fátima cresceu muito com a gestão de Binho, não que o ex-prefeito Sorria foi um mau gestor, que não foi. Né, que eu acompanhei a gestão de Sorria de 2016 a 2020, foi um bom gestor também. Né? Então, é assim, tem que ter uma pessoa na Prefeitura de Sedanta com responsabilidade com o dinheiro público, porque o que está lá, o que está fazendo, é uma falta é um tapa na cara da população. é verdade. Você falando aí, sendo que fosse gestor das empresas para Cicero Dantas. E a gente vê aqui em Poço Verde a Dakota. Isso, rapaz, gera uma renda absurdamente boa para os seus municípios, né? Que são os seus cidadãos. Né? Falar em cidadãos eu estou errado, é cidadão. Em Poço Verde, que cresceram muito. É tanto que a gente foi fazer umas casas lá do FGTS, da Caixa, e a maioria era funcionários da Da cota. Dakota. Então, tanto de renda que gera, né? Imagina uma empresa com, vamos supor, 700 funcionários. Vai ter funcionário de um salário mínimo, vai ter funcionário de 5, 6 salários mínimos lá dentro. Isso. Vamos, tipo, aí 2 salários mínimos pelo outro funcionário, 700 funcionários, vai gerar mais de 3 milhões de reais dentro do município. O município vai arrecadar com o imposto da empresa, vai arrecadar com o dinheiro que vai circular ali dentro. O comércio cresce. O Poço Verde cresceu muito depois dessa empresa da Cota. E era meu projeto era ele, buscar. Inclusive, já tinha entrado com contato com alguns empresários, né? E, Caio, deixa você chegar lá, a gente vai sim tentar instalar algumas empresas no nosso município. Cícero Danta é um entroncamento, Robinho. Cícero Danta é um entroncamento, só perto para a Feira de Santana. Você chega em Cícero Danta ali, Poço Verde, por Cícero Danta, Fátima, Jeremoabo, Euclides da Cunha, é um entroncamento. É uma cidade muito boa. Robinho, Cícero Danta hoje, se você levantar, não tem 5% dos imóveis de Cícero Danta financiados. Você chega em Ribeiro Pombal, tem mais de 50% dos imóveis de Ribeiro Pombal financiados. Cícero Danta é cidade rica, rapaz. É. Cícero Danta é uma cidade rica. Eu sei que eu trabalho lá dentro do comércio. É difícil você pegar um CPF de um comerciante de Cícero Danta para não bater no sistema e aprovar na hora. Pessoal com nome limpo, pessoal com o pé no chão. Então tem tudo, pegar um bom gestor ali e você vê Cícero Danta crescer. Com E um bom desempenho. eu vejo muita cobrança. Sabe? Ontem mesmo uma pessoa me questionou comigo. Ah, porque seu deputado, pai, teve 4.000 votos aqui, não manda mais emenda para a cidade. Meu irmão, como é que meu deputado vai mandar emenda?
deputado mandou 2 emendas, uma para comprar uma ambulância em 2023, comprou uma ambulância nova, mandou a emenda, entendeu? Bateu o motor com 20 mil quilômetros rodados, porque não fizeram a manutenção do carro. O carro da Toyota, que você roda 300, 400 mil quilômetros, e o carro fica novo, é só fazer a manutenção. Coloquei uma emenda, o deputado federal colocou uma emenda de 660 mil para comprar um carro para o TFD. O dinheiro ficou na conta 8 meses. Brincadeira. O prefeito olhando, aqui, ó, querendo, O juro. querendo passar a mão, e nós em cima cobrando, ameaçando no Ministério Público, até quando compraram o óleo. Está lá o povo sendo beneficiado. Imagine uma pessoa que faz tratamento de câncer, entendeu? De CIA, vai para São Paulo, vai para Salvador, e no ônibus confortável, com ar-condicionado, entendeu? Ele nunca teve a coragem de ir numa rádio, agradecer ao deputado. Deputado, muito obrigado pela emenda que você mandou. Você colocou o dinheiro hoje, com uma semana, com 30 dias depois, o homem já estava comprado. 8 meses. O Brincadeira. vereador cobrando. Então, como é que o deputado a gente vai buscar emenda? Entendeu? Como é que a gente vai buscar emenda, mandar emenda para o município? Ah, por que mandou 1 milhão de emenda para Eliópolis? Não mandou? Eliópolis, o cara é parceiro dele. Manda a emenda, a pessoa vai lá e investir. Ah, porque não mandou sei quantos milhões de emenda, não sei quantos milhões de emenda para Binho Pátio. O cara é parceiro dele. É prefeito parceiro dele. Manda as emendas e Binho Executa, né? executa, pô. Entendeu? Então é assim, eu tenho certeza, se eu fosse prefeito de Santana, Ricardo Maia já tinha mandado muitos milhões de emenda para lá. Tenho certeza absoluta. Até porque ele tem muito respeito. O Cícero Danta, a família dele tem muita gente de Cícero Danta que ele já morou em Cícero Danta, Ricardo Maia. O primeiro emprego dele falou de motorista, trabalha de motorista pro tio. Eu sei um pouco da história dele. O pessoal da Chessa ali e tal. Entendeu? Falou que trabalhou na academia para esse Jaquinho. O dia estava contando a história mais Jaquinho. Então ele tem uma história em Cícero Danta. É um cara querido. Hoje a gente não tem dificuldade. Às vezes a gente pede um voto para Ricardo Maia, o cara fala, rapaz, não voto, eu já tenho um compromisso com outro deputado. Tá? Mas ninguém fala mal dele. Ninguém fala mal dele, da pessoa dele. Então é um cara que eu tenho certeza que ele estava ajudando nós bastante. Mas, enfim, vamos esperar. Uma hora a ficha da população de São Antônio já está caindo. Já está caindo. Uma hora a ficha vai cair e vai dar essa oportunidade a um tabaréu, a um pessoal que veio de baixo, que tem a responsabilidade com a vida pessoal dele. Eu tenho certeza que vou ter responsabilidade com o dinheiro no dia que a gente chegar lá. É isso aí. A gente, como eu falei no início, a gente conhece o seu caráter, sua índole e o cara trabalhador que você é. Aqui passando aqui, nossa amiga Mari manda boa noite, parabéns, Robinho. E é esse cara que é gente boa demais. O nosso amigo Kael. Eliane aqui fala também, iluminação pública. Volta aí, Guilherme. Sobre a iluminação pública, só subir com a bolinha. Vai. Pode, com a bolinha pra cima? Isso. Ela fala sobre a iluminação pública. Nosso amigo William também, boa noite, William. Eliane fala aqui também, boa noite, Robinho. E meu prefeito Kael. Eliana da Manhã, que sempre aí. Tem vários amigos entrando por aqui. Pode subir um pouquinho, Guilherme. Aqui, José Fábio. Boa noite, meu tio. Você vai realizar seu sonho. Ah, Fabinho, filho de Toninho. Fala aqui também. Flávio Locutor, acho que é o de Fátima, né? Grande Kael. Não temos afinidade, mas admiro sua trajetória. Em 2028, pode contar comigo na locução. Obrigado, é o Flávio de Fátima. O Fernando Gaguinho, cantor ali, Sou das Pedrinhas em Fátima. E manda um abraço para todos vocês aí. Suba mais, velho. Continua aqui, Gaguinho. Um abraço a todos. Vamos embora com o deputado federal Ricardo Maia e o deputado estadual Luciano Pinheiro. Ele é daqui das Pedrinhas. Eu acho que ele tá até viajando. Volta aí pra cima. Então, são vários amigos que aderiram aqui. Também teve o... Nossa, peraí. Volta um pouquinho pra baixo. Não, vai pra cima. Tony Vieira, manda aqui um boa noite, Robinho. E boa noite, Kael. Tony Vieira, vereador de Adustina. Ô, Tony Vieira, um abraço para você, viu? Ele aqui continua, Tony Vieira. Esse homem aí de bem ainda vai ser prefeito.
Tony Vieira, o vereador de Atistina. Uhum. Um grande amigo. Ele vota também, se eu não me engano, em Ricardo Maia. Pode subir aí, Guilherme, para ver se tem mais algumas pessoas. São vários amigos que passou por aqui, né? E que também eu deixei, o computador ficou meio longe agora. Mas desde já agradeço aí a todos vocês que participaram aí, né? Que continuam nos assistindo. E a gente vai chegar quase ao final aqui, né? Deixar Caio com suas considerações finais e aquilo que ele, se ele quiser falar mais um pouco de alguma coisa que ele lembre, né? Aqui a gente tá de portas abertas para ouvir. Nosso amigo Tio Jorge, ele que é aqui de Heliópolis, ele também é das mídias sociais aqui. Nosso amigo Tio Jorge de Heliópolis está nos acompanhando. Um abraço, Tio Jorge. Então, Caio, deixo você aí, se quiser falar mais um pouco sobre alguma coisa que você lembrou, né? Porque a gente falou aqui sobre... Rubinho, só gratidão pelo convite, agradeço, tá? Pela oportunidade que você está dando aqui da gente bater um papo, né? Há muitos dias que você já vem me convidando e às vezes não vinha dando certo, né? Eu viajo muito, a vida é meio corrida, mas vai, Rubinho, da hora dá certo, e graças a Deus deu certo hoje e foi muito bom esse bate-papo. Inclusive, eu estou numa região que é praticamente minha terra natal, minha família mora toda aqui. Um abraço a toda minha família daqui de Fátima, né? E só gratidão. Quero pedir a oportunidade aqui, espaço de eu pedir um voto, que já pode pedir, né, para nosso futuro deputado Ricardo Maia. O número dele é 15555, todo mundo sabe. Um abraço, meu deputado. Tamo junto. Pode confiar no seu amigo Caio Xavier e vamos bater na porta de cada amigo. Quero aqui também pedir o voto para o meu amigo Luciano Pinheiro, deputado estadual. O número dele é 1234. Fácil demais. E nosso futuro governador, né, ACM Neto, né? O número dele é 44. E é meus três candidatos que eu tenho aí, os três aí. E os senadores, já definiu os mesmos de ACM? Rapaz, um pra lá, outro pra cá. Eu vou deixar o senador em aberto por enquanto. Por enquanto. Né? Né? Por enquanto. Eu vou deixar em aberto por enquanto. Beleza, mas aí a gente vê, né, que a política é isso. Eu digo sempre, gente, a política ela é interessante. Nem sempre você vota numa chapa fechada, porque às vezes você tem amizade ao lado adversário, às vezes você tem pessoas que lhe ajudaram no meio do caminho. E a gratidão é uma das coisas mais sinceras do ser humano, é a gratidão. Robinho, eu tenho andado de uma semana para cá, mais ou menos, estou andando, batendo na porta dos meus amigos e às vezes batendo na porta até dos adversários. Eu tenho muito respeito por todo mundo, graças ao meu bom Deus, eu não tenho porta aberta. Eu entro na casa de adversário, de quem votou em mim, de quem não votou. E graças ao meu bom Deus, a gente sabe chegar, sabe sair. Às vezes tem pessoas que não votou em mim para prefeito. Muita gente não votou em mim para prefeito, já vai votar nos meus deputados. Isso é. Até pelo desgaste do prefeito, muito compromisso que o prefeito fez e não está cumprindo, e não cumpriu. E às vezes eu chego com respeito, rapaz, você não pode me ajudar para prefeito, me ajuda agora para meus deputados. Ô, Caio, pode contar comigo. Tal. E em 2028 ninguém sabe o que pode acontecer e se o prefeito continuar aí nesse ritmo que ele vai aí, pode contar comigo novamente. E assim, a gente tem que respeitar todo mundo. Eu costumo falar, a gente não pode ter inimigo político, a gente tem que ter adversário político. Defender a bandeira. Hoje é falar, você está batendo muito no invernista. Eu não bato em invernista, pessoa de invernista. Na gestão. Eu bato na gestão dele. Até porque ele é um menino, um cara bom como pessoa, correto, né? Um cara comerciante, empresário, que nem todo mundo conhece a pessoa de invernista. Mas eu bato na gestão dele. Gestão, a gente estamos lá, somos adversário político. E a gestão está fraca, né? A gestão está fraca, todo mundo sabe. Tem pessoas que falam, pá, tá bom demais, vocês estão nadando. Rapaz, pode acreditar. Eu queria que o prefeito Vinícius estivesse cuidando do nosso município como ele merece ser cuidado. Cuidando do nosso povo de Cícero Duarte, todo mundo ganha, eles merecem ser cuidados. Todo mundo ganha. Entendeu? Com todo bom mundo gestor, ganha. com uma boa administração. Eu dependo do meu comércio para me viver. Não é da prefeitura, de salário da prefeitura para me viver, não. Eu dependo do meu comércio para me sobreviver, para me pagar minhas contas, para me pagar a faculdade da minha filha. Depende dos meus amigos, dos comerciantes de Cidade. Tudo que eu compro hoje no meu comércio, eu tenho uma loja, eu tenho minha fazenda, é no município de Antas. Eu saio de Antas, venho comprar nos comércios de Cidade para levar para Antas. Quero fortalecer, gastar e né? fortalecer o comércio dos meus amigos.
entendeu? Então, é assim, Robinho, quero agradecer a oportunidade que você me deu aqui, esse bate-papo, o convite, né? E um grande abraço. E, se Deus quiser, vamos esperar a vitória dos nossos deputados e do nosso governador, se Deus quiser, no dia 4 de outubro. É isso aí. Mas agora eu lembrei de uma pessoa aqui que eu vou pedir para você mandar um abraço, que você acabou esquecendo aí, e eu também, que é também ele é patrocinador aqui do nosso podcast, que é o Carlos Pedé. É seu sobrinho, né? Meu sobrinho, meu irmão, ele é um cara, velho, que eu quero bem, muito respeito. Até hoje ele me dá a benção como tio. E É o único sobrinho que chega, benção tio. E é. É. É o único. Aí, falando dele, olha o nome dele aí. Aí, é o único que chega, benção tio, benção tio. É, muito, muito respeito. E espero que esse cara, que o prefeito reconheça tudo que ele fez por Binho, né? Que eu acho que ele é muito grato e muito parceiro, Carlos Fabinho. Inclusive, eu falei em algum momento para ele votar no meu deputado federal, Luciano. Ele falou: não, não voto não, com muito respeito, não posso votar contra o meu deputado, o meu prefeito Binho, né? Vou votar no deputado. Eu falei, não, você está certinho, né? E eu espero que Binho reconheça tudo que Carlos já fez por Fátima e por Cícero Danta e apoie ele em 2021. Eu né? também, eu quero mandar um abraço, já que eu mandei para Carlos, meu compadre Roberto da Farmácia também, que é patrocinador aqui, e já concorreu 3 vezes da prefeito, né? Em Fátima, é um cara gente boa demais. Gente boa, também gente também boa. ele é comerciante, né? Sim, comerciante. Votei nele em 2012, foi 2012? 2012. 2008 ou 2012. 2012, eu sempre votei em Cícero Danta, né? Tirei meu título lá, meu primeiro voto que eu dei foi em Zelito Ribeiro em 2008 e morava em São Paulo, mas todo ano eu vinha votar em Cícero Danta. Em 2012, eu transferi o título para Fátima para votar em Roberta Barroso. Olha, daqui a pouco eu mando para ele, Scott. Então, ele sabe disso. Transferi o título para Fátima para votar em Roberta Barroso. Depois transferi de volta para Cícero Danta. Né? Enfim, grande homem, empresário, né? Um cara, um homem de bem, né? Disputou 3 políticas aí também, admiro muito a pessoa dele como, né? Disputou 2 políticas, ninguém veio falar o nome de Roberto e Não, deu homem, prejuízo a ali é corretíssimo, corretíssimo. inclusive em 2012, né? A gente disputou uma política e ele perdeu porque, né? Ele não foi um cara peitudo na política, né? Que eu e Daro Brito sentemos com ele, faltando 5 dias para a eleição, e mostramos a ele, ó, a situação como é que tá. Mas Teve a gente precisa gastar uma situação de agora. Mas teve uma coisinha. E tinha resolvido. Teve uma coisinha Mas que a gente ficou sabendo também, que disse que na época o vice dele emprestou dinheiro, foi pro adversário gastar na campanha. Aí a gente não tem certeza sobre isso, não, mas fiquemos sabendo dessas histórias. Eu votei nele, né? Eu sempre acompanhei Roberto. Eu acredito que isso não começou, não. Eu tenho muito respeito pela pessoa de Milton da Laje, um homem de bem. Muita gratidão. Foi um cara que me ajudou muito na minha campanha lá, muito. Porque o amigo não é só você falar, eu sou seu amigo, vou te ajudar lá. Tá. O amigo não, você bate na porta dele. Na hora que ele diz, Marcelo, na hora da onça beber água. E eu bati na porta desse cara e ele me atendeu. Mas também não deu um real de prejuízo a ele. Eu estou precisando de quê? Dinheiro. E é que o político precisa na política. Dinheiro. Voto e dinheiro, né? E gratidão comigo, velho. Foi homem comigo e eu com ele. Eu fui criado com o filho dele. Passou a política. Vamos sentar, mas vai embora. Mas, velho, tem como fazer assim, assim, assim? Tem. Dá prejuízo? Não, Caio. Mas gratidão, viu, Milton? Se tiver nos assistindo aí. O filho dele é muito meu amigo Barão. Eu chamo ele de Barão. E mandar um abraço também pro meu amigo Chitão também, que é patrocinador aqui, é um grande amigo meu, Chitão da Funerária, né? Chitão do Avião. Tem vários nomes aí, Catochita. Ele tem vários apelidos aí, né? E também é o nosso amigo Dr. Jorge. Um abraço aí, viu, Dr. Jorge? Vocês conhecem como Jorginho, né? Advogado em Cícero Danta. É um grande amigo e patrocinador aqui do nosso podcast. É um cara gente boa. Então, vou finalizando aí, Caio, mas agradeço por você ter vindo, né? Porque, como eu disse, aqui você vê que eu não pego um papel, não pego um celular, não faço uma pergunta. É um bate-papo natural, né? Isso, natural. Tem aquela pressão, tem aquela pergunta seca e a resposta seca. Porque em alguns lugares, né, a gente vê que vai entrevistar, tem aquele limite de tempo e tal, então tem que fazer aquela pergunta seca e quando dá aquela resposta seca, finaliza ali e já faz outra pergunta. Eu não, eu levo num papo natural como se fosse
a gente na mesa de um bar, bebendo e conversando com os amigos, né? E é isso que eu faço com naturalidade. Pois eu só tenho a agradecer, Caio, e desejo sorte em sua caminhada, né? Não voto nos seus deputados, mas desejo sorte a todos, né? Sim, Desejo sorte a todos, né? A gente está num país ainda, entre aspas, democrático, né? Entre aspas, porque a gente vê algumas coisas aí do judiciário querendo fechar algumas redes sociais, querendo praticamente quase prejudicar um lado da campanha ou outro, e isso é ruim para o nosso país. A democracia tem que ser aberta. Claro que judicialmente todo mundo, do presidente do STF ao varredor de rua, todos dependem de respeitar a mesma lei, que é a Constituição Federal. Então, tem que ser para todos. Não adianta, estou no poder lá no Supremo e tal, sou o dono do país. Não existe isso. Não existe. A Constituição está aí para isso. Quem tira e bota um presidente do STF são o grupo que está lá dentro, são os ministros. Mas quem coloca os ministros do STF é o Senado, indicado pelo presidente. Então, a gente tem que ver quais são os bons senadores que vai olhar para isso. Não deixar um poder sobrepor o outro. São 3 poderes no nosso país. São o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, cada um fiscaliza um ou outro para que a engrenagem funcione. A gente vê muito bem, né, hoje que um carro tem toda a engrenagem para funcionar. Tem que ter o câmbio de marcha, tem que ter isso, tem que ter o motor, tem que ter as rodas, tem que ter a chapa. Então, é uma engrenagem. Mas se não tiver gasolina, não anda, né? Mas aí, dono de posto já vai fazer o comércio, né? Não sei se ele ainda continua como dono de posto. Você falou que o de Cerdanto não é mais seu, né? Mas, pô, gente, olhem bem quem vocês vão votar, analise, procure analisar cada vez mais, porque o que depende o Brasil crescer, o município crescer e o estado crescer são as boas escolhas dos eleitores. Quem escolhe bem, volta o bem para si. Quem planta o bem, volta o bem. Então tem que analisar aqueles que são realmente, que vai pensar no povo, porque a Bahia está triste nessa regulação. E uma das coisas que eu quero finalizando aqui é sobre essa regulação. Que todo dia eu recebo mensagens aqui pedindo regulação. Já consegui regulação até para Pombal. Pessoas de Pombal que não votam aqui no município de Fátima, mas eu já consegui regulações através dos nossos deputados. Né? Eu estava com um deputado Hassan, mas eventual diferença de local, tive que sair e vir para Marcelinho, que ele é mais próximo aqui à região. Né? Mas o Hassan ajudou bastante em regulação. Marcelinho também vem ajudando bastante. Né? Arthur também já conseguiu, né? Que ele saiu agora da candidatura para ser coordenador de campanha. Mas é isso aí, Caio. A gente vê assim, porque muita gente agride uns aos outros politicamente. E eu acho isso errado. Você falar, como você falou da gestão, é muito bom. A gente falar como na administração de Jerônimo, como governo que está péssimo, isso é normal. Né? Falar do presidente, ou seja ele qual for, ou Bolsonaro, ou Lula, ou Caiá, ou quem for, o Fernando Henrique Cardoso que foi, isso é normal, é democrático. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Vamos pensar no município, no estado e no país. Só assim a gente consegue mudar para melhor o que vem por aí. Então, muito obrigado, Caio, por você ter vindo. Obrigado a você, Robinho. Um abraço a todos. Fechei.